Bem-vindos ao projeto Recapitulando, onde buscamos lembrar ou relembrar de assuntos bíblicos já estudados, tirando assim dúvidas frequentes sobre vários assuntos, e assim mantendo a pureza e santidade dos ensinos de Deus. No projeto Recapitulando de hoje, nós vamos falar sobre a atitude correta em relação à Bíblia, de Raymond Kelsen. Muitas diferenças entre igrejas de Cristo e corpos denominacionais são evidentes. Não é a nossa intenção nesse momento discutir todas elas, mas estudaremos a diferença fundamental, aquela que é a causa de todas as outras, que seria a nossa atitude em relação à Bíblia. Ao discutirmos qual é a atitude correta em relação às Escrituras, temos de levar em conta três princípios. Quando reconhecemos a perfeição, a autoridade e o poder da Bíblia, obtemos então uma compreensão clara do significado e da importância da revelação escrita por Deus. Sendo assim, então, vamos ver esses três princípios, iniciando com a perfeição da Bíblia. A Bíblia é a completa vontade de Deus revelada ao homem. Deus falou e Ele já disse tudo o que se refere a revelações adicionais. O fato de a Bíblia ser perfeita significa que quando João, exilado em Patmos, escreveu o Amém final e descansou sua pena, a mensagem de Deus ao homem estava concluída. Houve um tempo em que era impossível se declarar a perfeição das Escrituras, termo que estamos usando aqui. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus estava gradualmente desvendando a sua vontade. Então a gente poderia dizer de Isaías 28, versículo 10, que diz: regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, mesmo quando o Antigo Testamento estava completo, a revelação de Deus não estava perfeita. Jesus veio e continuou a revelar o quê? A vontade do Pai. E ele introduziu muitos ensinos que não haviam sido dados até então, nem foi falado no Velho Testamento, porque ele trouxe um novo. Então, como ele diz, ouvistes o que foi dito. Agora eu, porém, vos digo. E essa frase ocorreu vez após vez no Sermão do Monte. Perto do fim de sua vida terrena, Jesus disse então assim, em João 16:12, falando assim: tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, ainda havia mais por vir. Iria vir mais ensinos. A revelação de Deus não era perfeita naquele momento. Observemos então a seguinte afirmação de Jesus: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Isso nós encontramos em João 16, versículo 13, que seria a continuação do que nós comentamos. Bem, aqui está então uma promessa de que a revelação seria concluída na época dos apóstolos. O Espírito desceria até eles e os guiaria aonde? A toda a verdade. E não parte dessa verdade, ou daquela verdade, ou que seja, mas toda a verdade. Isso já desvenda ou já desfaz algumas ideias de ensinos errados com relação a que Deus revelou agora algo novo. Então, de fato, mais tarde o Espírito Santo veio a quem? Aos apóstolos. Isso nós vemos em Atos 2 e 4. Ele então os guiou a toda a verdade. Jesus disse que ele guiaria. Então, ele os guiou mesmo. Se Jesus foi
fiel à sua promessa, então o que acontece? O Espírito os guiou. É por essa razão que Pedro pôde dizer mais tarde que, pelo seu divino poder, nos tem dado, ou melhor, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Vamos ler 2 Pedro 1 e 3. E diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, e não em parte, daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Agora, vejam também que Tiago referiu-se à lei perfeita. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Veja bem o que ele diz aqui, Tiago 1 e 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E ele fala bem claro com relação atentamente na lei perfeita. Então a perfeição chegou. E sendo perfeito significa completo. Agora, mais uma lembrança sobre o que Paulo referiu a uma maldição a todos que ousassem pregar um evangelho diferente do que ele havia pregado e que os próprios apóstolos haviam dito e ensinado. Isso lá, lembrando de Gálatas, acredito que todos vão lembrar Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos lá, vamos ver. Ele diz assim: mas ainda que nós, que ele está falando dos apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito ou anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, agora ele reforça novamente o que ele disse: se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja maldito ou anátema. Então, o que nós vimos? Os apóstolos foram guiados a toda a verdade, e não em parte dessa verdade, mas toda ela. Jesus foi fiel, então, à sua promessa que ele fez. A revelação de Deus se completou com eles. O estabelecimento desse fato mostra que a revelação ainda não tinha sido dada por completo nesse tempo. Isso prova serem falsas as reivindicações dos que hoje se denominam profetas, apóstolos. Mas quando o apóstolo João trouxe o livro de Apocalipse, como nós já dissemos, né, e comentamos, que ele então, quando exilado em Patmos, escreveu o final, o Amém, que seria o Amém final, e aí praticamente ele descansou a sua pena. Então, a mensagem de Deus ao homem estava concluída. Agora vamos ver o segundo princípio, que diz sobre a autoridade da Bíblia. A pergunta: a quem devemos conferir autoridade? Há muito tem se sobressaído no mundo religioso essa questão. Muitas respostas já foram dadas e muitas reivindicações foram feitas. Alguns dizem que a Bíblia detém essa autoridade. Ou melhor, alguns dizem que a Igreja detém essa autoridade. Mas a Bíblia não ensina isso em parte alguma. Outros dizem que cada homem deve seguir sua própria consciência, e não a consciência divina, mas a consciência humana. Agora, a Bíblia não ensina a fazer nada disso. Pelo contrário, ela ensina que isso não deve ser feito. Nós vemos isso em Jeremias, capítulo 10, versículo 23, veja. Esse ensino que Jeremias deixou já deixa bem claro que os próprios profetas no Velho Testamento já não viviam conforme a sua consciência, mas eles viviam conforme a consciência
do Pai, ou melhor, no caso, de Deus no Velho Testamento. Pai que eu digo porque ele se tornou Pai e foi chamado como Pai no Novo Testamento. Bem, isso é outro assunto para a gente estudar. Mas diz assim, Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que é assim que Senhor Deus era chamado, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. E a gente poderia completar também, lembrando do livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz o quê? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo se dá em caminhos de morte. É por isso que nós não vivemos conforme a nossa consciência, porque é enganosa. Nós nos enganamos, nós colocamos ideias e sugestões para nós mesmos de forma errada. É por isso que o cristão deve viver conforme a consciência divina, conforme a consciência de Cristo, que é a consciência do Pai. Então, alguns acreditam em concílios, convenções e sínodos, que a gente poderia dizer, das denominações. Alguns se apoiam no tradicionalismo como padrão de autoridade. Isso nós também sabemos. Essa é uma das práticas atacadas com mais veemência por Cristo com relação a essas práticas que não vêm de Deus. Isso a gente vê em Marcos capítulo 7, versículo 7 até o 9. E esse fato aqui do livro de Marcos é Jesus relatando a respeito das tradições dos anciãos, o que eles praticamente estavam fazendo é contaminando o homem com tradições humanas e não aquilo que Deus tinha deixado para eles fazerem. E começa sempre com coisas simples, que para a consciência do homem não há erro nenhum, não há mal nenhum. São coisas insignificativas para o homem, mas não para Deus. Veja bem, olha só o que Jesus disse a eles, Marcos capítulo 7, versículos 7 até o 9, diz assim: E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais o quê? As tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jeitosamente, de forma insignificativa, dando um jeitinho, acrescentando alguma coisinha. Não faz mal a ninguém. É esse o pensamento. De coisas simples, começa a ser colocada e ingressada dentro do corpo de Cristo. E com o tempo, o que acontece? Isso é natural do ser humano. Vira costume. E quando vira costume, a sua consciência vai condenar você, porque você está tanto tempo fazendo aquilo. O que acontece? Você acha que não há erro nenhum. E aí, então, é acrescentado tanto uma coisa quanto outra coisa. São costumes e tradições que os homens vão criando e que vai sendo acrescentado no corpo de Cristo. Eu falo corpo de Cristo porque é a igreja, como ele mesmo já ensinou. A igreja é o corpo de Cristo, então o corpo é a igreja de Cristo. Bem, a quem então iremos? Seria uma pergunta. A quem iremos? Isso a gente lembra de alguém falando isso, né? Temos que recorrer então àquele que possui a autoridade. E essa pessoa é quem? Jesus. Nós lembramos, Mateus 28, versículo 18. E vamos ler então. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Bem, essa é uma passagem que todos nós lembramos e conhecemos. Bem, Jesus possui toda a autoridade. Isso não nos leva a Moisés, a Davi, a João Batista, a igreja, concílios ou a própria consciência humana.
o Rei Jesus que tem toda a autoridade. E não esses que nós comentamos, muito menos nós. Deus nos fala hoje por meio do seu Filho. E aí a gente lembra de Hebreus capítulo 1, versículo 2. E esse é o comentário que diz lá em Hebreus 1 e 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Bem, o Filho é Jesus. E Jesus fez também o quê? O universo. Ele também criou o universo. Então ele tem toda a autoridade. Tudo foi dado a ele. Deus nos fala hoje, então, por meio do seu Filho. Quando queremos definir qualquer assunto relacionado à religião, então, temos que recorrer a quem? A Jesus, a quem nos deu todo o ensino. Então, não podemos confiar em nenhum outro ser ou grupo de pessoas ou alguém que seja mais velho, porque tem 90 anos de idade e 75 anos de cristianismo. Então, esse é a pessoa que tem autoridade para poder dizer algo ou desdizer. Nossa, bom, eu acho que não existe, mas desfazer aquilo que alguém está dizendo. Bem, acho que vocês compreenderam o que eu quis dizer. O que temos que fazer é ouvir a voz de Cristo, a voz do Filho de Deus, e deixar que Ele determine todas as questões religiosas. Tudo que há definição religiosa, ideia religiosa, tudo que envolve a vida religiosa tem que vir dele. Como o Rei veicula a sua vontade? Como Cristo, então, fala conosco? São perguntas. Por meio de quê? Dos seus embaixadores. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Para quem se lembra, diz assim: de sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse, então, é o papel do cristão, embaixador. Então, vemos que Paulo e os outros homens inspirados foram embaixadores, representantes do seu rei. Eles transmitiram a palavra de Cristo pelo Espírito Santo, que sabemos bem, o qual lhes foi dado pelo próprio Jesus e prometido por ele. Isso lembrando de Mateus 10 e 20. Eles representaram Cristo. Isso nós vemos em João, capítulo 20, versículo 20 até o 23, e Mateus, capítulo 19, versículo 28. Veja, diz assim: Jesus lhes respondeu, isso falando com os apóstolos, com eles: em verdade vos digo que vós, os apóstolos, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E como já vimos, eles foram guiados por toda a verdade. Não é de se surpreender, portanto, que as Escrituras que eles nos deram alegam terem autoridade por si mesmas. Isso segundo João, versículo 9. Veja, diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Mas um ponto interessante aqui, que ele diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Essa ideia, ultrapassar a doutrina de Cristo, alguns dizem que só onde Cristo falou que então nós obedecemos. Mas aquilo que é colocado sem ser Cristo falando, que a gente poderia dizer, isso existe algumas denominações que dizem essa questão totalmente errada, que eles não reconhecem que os apóstolos escreveram aquilo que veio do Espírito Santo, que veio de Cristo, que veio do Pai. É toda uma sequência, vem do maior.
E aí eles dizem que aquilo que então é falado, que não vem de Cristo diretamente, que a gente poderia dizer, Mateus, Marcos, Lucas, João, que eles dizem, que eles só seguem o Evangelho, que seriam esses livros. E aí o restante eles acabam deixando de lado e não seguem. Por isso que começam então a perverter o Evangelho, começam a ensinar doutrinas que vêm do próprio homem. E aí eles dizem, Deus falou comigo. Essa é a ideia. Só para acrescentar, né? Não querendo desfazer, porque o que Jesus deixou claro, porque tudo foi escrito pelo próprio Espírito Santo que Jesus enviou para ensinar o que ainda faltava. E aí então o que nós vemos é João aqui deixando claro. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, é tudo isso que está escrito aqui no Novo Testamento. E nela não permanece, você começa então a acrescentar coisas ou tirar coisas, e não permanece naquilo que ele deixou, o que acontece? Você não tem Deus. E se você não tem Deus, o que acontece com você? Você não tem a vida em Cristo, que significa vida eterna. Então, o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Esse, então, vai ter a vida eterna. Vai morar com o Pai. E isso nós podemos lembrar também do livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9. E até a gente comentou isso, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Veja. Olha bem o que ele disse. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos do homem mais velho. Não, aí eu já estou acrescentando. Mas olha bem, não é isso que ele está dizendo. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, os ensinos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que o homem supre, não, que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado e não o homem, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, colocando mais um ponto aqui, que ele diz bem claro, para que em todas as coisas que nós fizermos, porque tudo foi ensinado pelo próprio Cristo, né, pelo próprio Deus, seja Deus glorificado pelo ensino que ele deixou, não pelo que o homem começou a acrescentar. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, se alguma coisa está sendo ensinada fora de Jesus Cristo, nós então não estamos glorificando a Deus. Então, devemos falar conforme os oráculos de Deus. Olha, João expressou o sentimento geral dos escritores do Novo Testamento, quando, na carta que encerra o cânone do Novo Testamento. Bem, o que significa cânone? Isso é um termo que deriva da palavra grega, e que ele traz para nós a característica de um conjunto de regras, né? Um conjunto de padrões, de modelos a ser seguido. Então, o que João fez? Ele advertiu seriamente contra o ato de acrescentar ou omitir qualquer coisa do livro. Então, nós vemos isso aonde? Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Veja, já praticamente encerrando, né, o último livro da Bíblia, ele deixou claro, lá no versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, que é a Bíblia, o Novo Testamento, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Bem, alguns dizem que João estava se referindo somente ao livro de Apocalipse. Embora isso seja verdade, essa atitude mental é válida para toda a Bíblia. Essa atitude nos faz tentar falar onde a Bíblia fala e calar onde ela cala. Esse é o conceito.
Um devido respeito às Escrituras nos leva a respeitar não só o que elas dizem, mas também o silêncio delas. Não perguntamos onde as Escrituras proíbem isso, mas sim, o que é que nós devemos fazer? Onde as Escrituras ensinam isso. Então, estabelecer esse fato, a autoridade das Escrituras, mostra que não podemos recorrer a qualquer outra fonte. Então, a fonte de autoridade para nós, os cristãos, vem da onde? Da Bíblia. Agora, vamos ver o terceiro princípio, o poder da Bíblia. Provavelmente, uma das principais razões para alguns não reconhecerem a perfeição e a autoridade da Bíblia seja o fato de não reconhecerem o seu poder. Alguns a chamam de letras mortas. Em contraste com isso, o escritor de Hebreus a chamou de viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso, Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus sempre foi poderosa e capaz de realizar o que Deus planejou, sobre o que ela realizasse. Através da palavra, Deus trouxe o mundo à existência. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Isso vocês podem ver. Cristo falou e ressuscitou mortos. Ele falou e acalmou o bravo temporal também. Consideremos os documentos escritos por homens mais poderosos e válidos do que suas afirmações ditas oralmente, mas a palavra escrita de Deus com certeza não é menos poderosa do que a sua palavra oral. A palavra escrita de Deus não cria mundos, nem ressuscita mortos, mas ela não foi escrita para esse propósito. Ela foi dada para salvar almas. Isso nós vemos em Romanos 1:16. Deus fez pelo seu poder várias coisas, mas o homem fica preso somente a essas coisas e esquece que o propósito final e o propósito ideal de tudo que foi escrito era com relação a salvar almas. Então vejam, Romanos 1:16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não importa nenhum ou outro, mas todos. Todos foram chamados para ser salvos, mediante o crer em Jesus Cristo. E é claro que esse crer leva ao obedecer ao que está escrito. E isso também nós podemos ver com relação ao que nós lemos de Romanos 1:16, 1 Coríntios 15:1, e o versículo 2 também, e também Tiago, capítulo 1, versículo 21. Agora, se a palavra de Deus falou com o propósito de ressuscitar mortos, ressuscitou mortos. A palavra que ele deu com o propósito de salvar almas, pode salvar almas. A palavra de Deus dá luz e entendimento. Isso lá de Salmos 119, versículo 130. Ela gera também. Tiago 1:18. Ela renova, Salmos 119, versículo 50, e purifica o cristão. João, capítulo 15, versículo 3, e 1 Pedro 1:22. Então, é o poder para a salvação, que nós lemos de Romanos 1:16. Sim, a palavra pode converter o ser humano do seu erro, da sua vida sem Deus. Ela é o poder de Deus para fazer cristãos, e não outro tipo de pessoa, mas ela faz cristãos. Ok? Depois que nos tornamos cristãos, seguidores de Cristo, precisamos de alimento. A palavra de Deus é esse alimento. E 1 Pedro 2, do 1 e 2 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual,
para que por ele vos seja dada crescimento para a salvação. De fato, a palavra pode adequar e capacitar o Filho de Deus para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Então, vamos concluir. A tendência humana é não se satisfazer com a palavra de Deus. O homem sempre quer algo mais. O homem do Hades queria mandar um mensageiro dentre os mortos para fazer o quê? Avisar os seus irmãos. Lembra de Lucas, capítulo 16. Então Abraão replicou o quê? O que ele disse? Respondeu. Ele disse assim, então, lá de Lucas 16, 29. Eles têm Moisés e os profetas. O que eles precisam fazer é ouvir eles. Então, hoje, além de Moisés e dos profetas, nós temos quem? Cristo. Não foi isso que ele disse que nos últimos tempos ele falaria por meio do seu Filho, Jesus Cristo, e claro, dos apóstolos, por meio do Espírito Santo. Temos de nos contentar com a mensagem que eles deixaram. Uma vez que a Bíblia é perfeita, devemos rejeitar quaisquer revelações modernas do ser humano. A Bíblia é a nossa autoridade, portanto, devemos rejeitar as doutrinas e mandamentos de homens. Uma vez que a palavra de Deus, então, é poderosa, não devemos procurar teorias de conversão miraculosa e melhor sentidas do que faladas. Em vez disso, devemos nos apegar ao modelo de conversão apresentado no Novo Testamento. As opiniões e ensinos de homens, juntamente com os céus e a terra, passarão. Mas a palavra não perecerá. A palavra não acabará. Isso nós vemos de 2 Pedro 13:10 e de Mateus 24:35. Nesses dias de coisas transitórias, como é consolador, então, saber que podemos nos ancorar aquilo que perdurará para sempre quando os elementos desse mundo se derreterão com o calor fervente. Então, quer chegar ao céu? Guarde as palavras de Cristo. Respeite a autoridade que vem da Bíblia. Quer saber mais desse e de outros assuntos do projeto Recapitulando? Se inscreva e clique em notificações e assim receberá avisos de novos estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.